Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Não são nem 7 horas ainda, tá? E a coisa já tá bombando. Acordei com um pensamento, com uma situação para falar para vocês sobre os seres serafins, né? Serafins são considerados anjos aqui, né? Anjos porque eles têm asas iguais aos outros anjos que eu já comentei aqui, né? Mas eles não são anjos propriamente ditos. Cada um tem a sua origem. Então, eu fui procurar entender, fui procurar buscar mais o que era um serafim. Serafim é um anjo com 6 asas. E, e eles são incríveis, né? Eles são sublimes, assim, são seres de uma força tremenda, né? Mas todos os seres que são serafins e estão encarnados na Terra, estão vivendo uma experiência terrestre, têm exatamente os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos sentimentos que nós temos, né? Então, quando a gente entra no planeta para fazer uma vida, para ter uma experiência de vida, tudo o que a gente foi antes é apagado, tudo é retirado da nossa mente consciente, né? Tudo que nós vivemos em outras vidas fica para trás, fica guardado nos nossos registros akáshicos, nossos livros da vida. E aí, com os serafins, não é diferente. Serafins são anjos que evoluíram muito, são seres que evoluíram muito, são seres que passaram por muitas coisas. Alguns serafins têm poucas experiências terrestres ou em outras orbes. Tem poucas experiências terrestres. E eles ficam muito mais tempo no plano astral trabalhando, cuidando da gente, em grandes guerras, em grandes batalhas. E para nascer um serafim, precisa ter uma chama gêmea, tá? Eu sei que aí em novembro tá todo mundo falando de chama gêmea, chama gêmea, chama gêmea. Tem muita gente querendo achar a sua chama gêmea. Não é tão fácil, tá? Não é uma coisa simples. Porque nem todos têm chama gêmea. Esse chama gêmea, esse termo, ele significa que é o mesmo espírito que foi dividido. Eles se tornaram gêmeos, se tornaram idênticos, eles têm exatamente a mesma relação. E em algum momento eles viveram a mesma experiência. Vocês conseguem entender? Como uma laranja? Sempre foram uma laranja. Dessa laranja foi partida, porque esse ser ganhou uma força muito grande, ele evoluiu muito e ele estava preparado e se doou para ser dividido. Ele foi dividido em dois espíritos iguais, porém diferentes, independentes, né? E aí eles colocam os tronos, né, que são os anjos que cuidam das encarnações, eles sempre colocam esses seres muito próximos um do outro. Eles sempre colocam esses seres, essas chamas próximas ou vão encaminhando esses seres para que eles se encontrem, porque a finalidade deles nessa terra é gerar serafins. É só assim que um serafim pode nascer, de uma chama gêmea. E aí, esse serafim tem uma força muito grande. Ele tem como é que eu vou explicar para vocês? É uma densidade, tá? Porque você pega um ser angelical e coloca aqui, tem uma força. Você pega um mestre e coloca encarnado, tem outra força. E você pega um ser angelical, um serafim e encarna na Terra. Ele tem uma força absurda, ele tem assim uma plasticidade tremenda aqui na Terra e ele provoca sim muitas mudanças na orbe, na Terra. E aí, essa força toda, ela não vem de agora, não é uma coisa nova. Essa força vem de séculos e séculos e séculos, milhares de milhões de anos, que a gente não faz nem ideia
que possa existir esse tempo, mas existe. E ele já foi outra coisa, originalmente ele já foi outra coisa. Ele pode ter sido serafim, ele pode ter sido um reptiliano, ele pode ter sido um arcturiano, pode ter sido um aviário, pode ter sido qualquer ser, qualquer um. Existem serafins que foram unicórnios, que foram dragões em outras vidas, originalmente, tá? Então, às vezes a gente vai olhar uma origem e você olha assim, peraí, isso aqui é um reptiliano. E aí você vai olhando, vai analisando, vai olhando toda a vida, os registros acásticos daquele ser, e hoje ele se tornou um serafim, ele se transformou em um serafim, por conta dessa evolução que ele teve. Então, na Terra tem muita informação sobre serafins, né? Falam que eles estão mais perto do Senhor e tudo mais, do Criador, de Deus. E aí é difícil de entender muitas vezes. Ele não nasceu serafim, ele se tornou um. Ele ganhou essa força. Ele conseguiu chegar lá. E eu acredito que todos nós um dia vamos conseguir chegar lá, né? Eu acredito que sim. Se vai ser fácil, eu acredito que não. Acho que não vai ser fácil. Porque foi muita vida, foi muita luta. E no astral, eles trabalham em grandes guerras. Eles vivem grandes batalhas. E muitos serafins, eles têm 2, 3, 4 experiências na Terra no máximo. Porque eles são realmente esses seres que vivem mais no astral, estão mais no astral. E quando precisa de uma força determinada na Terra, eles são postos aqui. Muitos grandes nomes da nossa cultura, como Elis Regina, como Renato Russo, como outros tantos assim da nossa cultura brasileira aqui, e também Beethoven, e também outros maiores, né, de fora, eram serafins. E serafim, ele tem muito essa pegada de estar envolvido com música, com elevar a vibração das pessoas através do canto, através da melodia, da sinfonia. Isso é uma coisa que é muito... Quando eu olho os serafins que eu conheço, eles têm muito essa pegada, né? Essa pegada de arte. Tem alguns que não têm, mas a maioria tem. E aí, gente, no astral, é muito difícil a gente conseguir falar com um serafim no plano astral, porque eles estão sempre em batalhas, eles estão sempre em guerras, eles estão sempre envolvidos em organizar as coisas no plano astral, em reaver pessoas, seres que foram trancados, que foram presos, então eles estão sempre nessa luta. E tem algumas histórias de serafins, né, que eu fiquei parada olhando, o quê? Como assim? Que história é essa? Que é muito doido, mas é isso, eles vivem dentro de batalhas, de guerras, de lutas, e isso é uma coisa inerente deles, tá? Então, são seres extremamente fortes, são seres muito poderosos, e aqui na Terra, quando eles estão para baixo, eles estão para baixo de verdade, tá? Quando eles encaram, vivem uma experiência para o lado negativo, para o mal, eles vivem de verdade, tá? Eles são realmente muito assim. Mas não quer dizer que eles sejam bons ou maus. Eles são seres de guerra, eles são seres de luta. Então, se eles encaram uma causa positiva, uma causa para o bem da humanidade, eles são muito bons no que eles fazem, tá? Se eles encaram uma causa para proveito próprio, para bem financeiro próprio, eles também são muito bons no que eles fazem, tá? Então,
são seres originalmente serafins, são seres que evoluíram muito em seus planetas, e depois que se tornaram serafins, eles conseguem ter a mesma compreensão do Criador, a mesma... Eles entram dentro desse processo, eles são ali o braço direito, né, vamos dizer, eles estão sempre próximos, eles estão sempre organizando as coisas para que tudo ocorra como tem que ocorrer, tá? E aí, as chamas gêmeas são responsáveis por trazer serafins para a Terra, certo? Então, essas chamas, elas sempre vão se encontrar, elas sempre vão se, né, estar perto para que possam trazer esses serafins para a Terra. Se, por exemplo, uma dessas chamas não encontra o seu par, né, nasce aí um ser angelical, nasce algum outro tipo de ser, dependendo do parceiro. Mas a necessidade do planeta é que nasçam serafins. Então, para as chamas gêmeas estarem juntas é o mais importante para o planeta hoje. Nem sempre é possível e uma relação de chama gêmea é sempre bem conturbada. Porque tem muita coisa, tem muita história, tem muita vida junto e é sempre muito difícil, tá? Mas as coisas vão acontecendo no tempo que tem que acontecer e Deus é que sabe de todas as coisas, né? Então, gente, vocês entenderam isso? Isso é uma coisa que eu preciso que vocês entendam, porque o próximo vídeo é sobre os querubins. Então, duas chamas gêmeas, dois seres angelicais, chamas gêmeas, precisam ter filhos para que possa nascer um serafim. O serafim é um ser muito forte, que não consegue nascer de outro tipo de ser, tá? De outra química, de outra genética de ser. Precisa ter essas chamas gêmeas para que nasça um serafim. E precisa de dois serafins para que nasça um querubim. Que vai ser no nosso próximo vídeo, tá? Acho que acredito que lá por sexta-feira eu coloco esse outro vídeo. E aí, esse querubim, quem foi querubim aqui na Terra? Quem mostrou a que veio aqui na Terra? Que conseguiu cumprir a sua missão aqui na Terra, que era um querubim? Né? Jesus Cristo era um querubim. Então, Maria era um serafim. Né? Então, o que acontece? São seres de extrema força, são seres que são realmente muito poderosos, muito fortes. E eles encaram essa experiência aqui na Terra para poder ajudar o planeta a crescer e evoluir, trazer essa força para a Terra, para o planeta. E aí, às vezes dá bom, às vezes eles conseguem cumprir suas missões, como José, como Maria, como Jesus Cristo, né, que a gente conhece tão bem aí. Às vezes eles conseguem, às vezes não. Às vezes são pessoas que foram muito presas, amarradas, tolhidas, podadas, e aí não conseguem fazer o que vieram fazer, tá? E se os pais ajudarem, se os pais tiverem consciência disso e ajudarem os filhos a seguir pelo lado do bem, porque eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra, fazer com que os nossos filhos sigam para o lado do bem, para que eles possam auxiliar na Terra nesse trabalho. Se os pais fizerem isso, se eles derem condições a essas crianças crescerem e evoluírem, a gente vai ter muito mais força, muito mais energia vibrante, positiva na Terra, e aí a gente vai conseguir evoluir muito mais essas crianças, essas pessoas da Terra, tá bom? Acho que eu dei uma viajada agora, né? Faz parte, tá? Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Ah, o vídeo do querubim, acho que sexta-feira eu coloco, tá bom? Beijo.